Eu quero ler, antes do artigo 33, irmãos, o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 11 a 13. Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Para apenas dar um breve contexto para os irmãos observam bem, principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, né, houve um combate do apóstolo aos judaizantes, mas também isso aconteceu à comunidade de Filipos, né, e também de Colossos, ou seja, aqueles irmãos, aquelas comunidades eram muito atacados por judaizantes, não só judaizantes, né, mas muitos sofistas, muitos gnósticos até, já no início, começaram a atacar a igreja e tentar conduzir o povo do Senhor por um caminho estranho, não é? E então Paulo, ele fala dentro de um contexto muito peculiar, de combate justamente a essas ideias estranhas contra o Evangelho, porque a tentativa de qualquer religião, mesmo que dentro do contexto cristão, qualquer tentativa religiosa, não é, que seja falsa, que não seja bíblica, ela vai tentar desvirtualizar a pessoa de Cristo, sempre. Vai tentar tirar Cristo do centro. Então a gente vê Paulo defendendo Cristo como sendo o centro de toda a vida cristã, de toda a igreja, na carta aos Colossenses, não é? Justamente para que eles pudessem compreender que não há nada que o homem possa dizer, fazer, que se compare à glória de Cristo. Então ele coloca Cristo em seu devido lugar, que é no centro da vida cristã. E aqui no capítulo 2, não é? Do verso 11 ao 13, ele diz bem assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, não é? Observem que nesse trecho aqui, que vai do versículo 8, na verdade, até o versículo 15, Paulo está justamente fazendo advertências, não é, contra os falsos ensinos. Esse é o contexto aqui, não é? Então, quando se aborda esse assunto, inclusive no verso 12 e 13, quando ele toca no assunto da circuncisão, por exemplo, chamando, nesse sentido, se os irmãos puderem perceber bem o texto, Paulo está fazendo uma relação direta da circuncisão com o batismo cristão, chamando de circuncisão de Cristo. E é compreensível porque ele fala isso, né? Tanto ele como um judeu estava realmente aplicando a doutrina da aliança aqui, mas também por causa do contexto presente, judaizantes. Qual era o principal ataque dos judaizantes contra os cristãos? Era justamente conduzir aqueles cristãos a retrocederem ao cerimonialismo da antiga aliança. Ou seja, Cristo salva, mas ele não é suficiente. Tem que circuncidar também. Tem que observar o sábado como os judeus. Tem que guardar dias de festas. Então eles tinham essa teima de retroceder nesse sentido com o Evangelho. Então quando Paulo chama o batismo de a circuncisão de Cristo, ou dizendo que nós não fomos como cristãos, não é? Não fomos circuncidados como antigamente, porque é isso que eles estavam buscando ali, que eles retrocedessem, que eles voltassem a práticas já vencidas, né, para o povo de Deus. Ele está dizendo, nós não temos que fazer aquilo de novo. Por quê? Porque isso já cumpriu. O que nós temos agora é não aquela circuncisão feita por mãos, não é? Que era um sacrifício cruento, mas temos uma circuncisão que é espiritual, é a circuncisão de Cristo. E já no verso seguinte ele fala diretamente sobre o batismo e sobre o seu significado. Então essa relação aqui ela é muito peculiar para combater esse pensamento, não é? E nos ensina bastante sobre a questão desse sinal que Cristo também deu à sua igreja. Eu quero ler então o artigo 33 da Confissão Belga, que fala sobre os sacramentos. Aqui eu inicio um assunto que eu gosto demais, não é? Os assuntos todos da Confissão Belga são maravilhosos, mas alguns assuntos em particular que eu gosto de abordar, que são muito bons. Por exemplo, dos sacramentos. Eu vou ler, eu coloquei aí na própria liturgia o texto, mas eu vou estar lendo uma versão, né? A versão que tem aqui na Seis Formas de Unidade nossa é um pouco diferente, mas mesma coisa, viu? Diz bem assim, os sacramentos. Cremos que o nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós as suas promessas, para servirem como penhor da sua boa vontade e graça para conosco, e para alimentarem e sustentarem a nossa fé.
Ele os acrescentou à palavra do Evangelho para apresentar melhor diante dos nossos sentidos externos aquilo que ele nos declara em sua palavra e o que faz interiormente em nosso coração. Assim, ele nos confirma a salvação a nós concedida. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esses sinais não são vãos nem vazios, de modo a nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo, nada seriam nada, não é? Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos. Esse é o artigo 33. Nós entramos aqui, não é, em uma tríade. Nós temos aqui, na verdade, 3 artigos, 33, 34 e 35, que falam especificamente sobre os sacramentos. Esse mais com uma introdução, não é? E o 34 vai abordar o batismo, por exemplo, e depois o 35 a Santa Ceia, não é? A ideia é realmente, inclusive os demais artigos são até mais extensos do que esse, que é mais uma introdução sobre o assunto. Quero fazer aqui então um breve resumo sobre o artigo. Diz bem assim: Deus é tão bom que leva em conta a nossa ignorância e fraqueza da nossa fé. Isso é já como inicia o artigo. A ideia do sacramento dado por Deus demonstra a sua bondade para com o seu povo. Por quê? Porque é notório que a fé que o Senhor nos deu e a fé que nós temos em nosso coração, então, ela não é perfeita. Veja, o dom que Deus nos deu, não é? Ele que opera e Ele que nos habilita a confiar no Evangelho. Mas esse dom está operando em nós e nós somos imperfeitos. É como fazemos a comparação da lei. A lei é boa. O questionamento de Paulo em Romanos 7, por exemplo, não é? Ora, se o mandamento está toda hora mostrando que eu sou um pecador, então o mandamento é bom? Paulo vai defender que, na verdade, sim, não é? A lei é boa, não é? É santa, é justa, então não há problema na lei, o problema está em nós. Nós somos pecadores, não é? Então nós, nesse sentido, somos a fraqueza que impede com que a lei realmente seja cumprida. Por isso, somente Cristo faz isso. Quando pensamos também na questão da nossa fé, a nossa fé é igualmente imperfeita. Nós ouvimos o Evangelho e, como Lutero dizia, nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Então, todos os dias temos que lembrar do Evangelho, não é? Ou seja, a nossa fraqueza é tamanha que nós facilmente nos desviamos em nosso coração daquilo que é a palavra de Deus. E facilmente, por causa de tribulações, de problemas, de tentações, de vaidades, podemos ficar realmente fracos. Entende? Isso é interessante para nós, porque na história da redenção, observem o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, por exemplo, que Deus, quando chamou Abraão, Deus chamou Abraão, ok? Abraão recebeu a promessa de Deus, desse chamado, capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 15, Deus, ele ratifica, ele renova aquela mesma promessa, ele fala a mesma coisa, mas dessa vez ele faz uma cerimônia, não é? Mandando matar, cortar uma aliança, matar animais para fazer a cerimônia com Abraão. E Abraão crê, versículo 6 de Gênesis 15, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E em seguida, no capítulo 17, Deus institui então o primeiro sacramento da antiga aliança, que é a circuncisão. Ou seja, Paulo vai explicar justamente isso, que Deus deu, primeiro o Senhor deu a fé a Abraão, não é? E em seguida deu o sacramento a Abraão, a ordenança que deveria ser praticada no seu povo perpetuamente. E a mesma coisa também vale quando se pensa, por exemplo, na própria Páscoa. Eram ordenanças que deveriam ser sempre observadas. A ideia de perpetuidade ali não é a ideia de eternidade, é a ideia de que enquanto houver filhos de Abraão, aquela aliança está de pé, ela tem que ser cumprida. Percebe? Então assim, Deus com isso sempre alimentou a fé do seu povo. Basta lembrar, por exemplo, irmãos, de quando Davi observou que os soldados israelitas estavam com medo de Golias, né? Estavam humilhando os soldados e tal. O que Davi falou quando ficou sabendo que havia um gigante filisteu amedrontando o povo de Deus? O que ele falou? Ele falou: quem é esse incircunciso, não é? Para afrontar os exércitos do Deus de Israel? Ou seja, o que vem primeiramente dele ali é: quem é esse que não faz parte da aliança? Quem é esse que não é circuncidado? Quem é esse incircunciso? Não é? Ou seja, a ideia de você realmente entender os sacramentos como te dando uma identidade para fortalecer você no caminho.
para que você possa sempre lembrar de quem você é, no Senhor. Não é? Então, realmente tem um propósito muito glorioso da bondade de Deus em nos fortalecer, tendo em vista a fraqueza de nossa fé. Não é? Ele instituiu os sacramentos, então. Ele quer selar suas promessas e nos dar garantias de sua benevolência e graça para conosco. Desta maneira, ele quer alimentar nossa fé, ou seja, mantê-la no nível certo. Não é? Na nossa experiência de vida, nós sabemos muito bem que existe diferença, sim, de maturidade na vida cristã. Essa maturidade diz justamente sobre em como nós estamos realmente aplicando a nossa fé. Às vezes, nossa fé ela vai ficar meio balançada, sabe? Né? Ninguém vai dizer que diante de uma situação muito difícil da vida, de muito sofrimento, de muita dor, a pessoa vai estar ali firme demais. Não tem como. Você é abalado realmente. Não é? E uma das coisas que nós sempre recebemos do Senhor são as suas promessas. Ele relembra isso para nós, para que venhamos não nos esquecer, entende? Perceber sempre que nós somos do Senhor, que Ele não nos abandona. Deus fala através de sua palavra. Para ouvi-la temos apenas que usar os ouvidos, né? Só esses sentidos aqui. Mas através dos sacramentos, Deus faz com que usemos mais sentidos do que somente, né, a audição. Quando o Senhor fala ao seu povo, Ele dá muito mais, ele ensina muito mais do que somente com a palavra. Veja, a Escritura é suficiente, mas o Senhor, sabendo de nossa fraqueza, nos deu além disso. Ele nos deu a palavra e acrescentou à palavra os sacramentos. Basta lembrar mais uma vez, em todo o culto da Antiga Aliança, observem que não faltavam figuras no culto da Antiga Aliança. Como é que Deus instruiu o povo? Justamente assim. Ora, os sacerdotes ensinavam a lei. Né? Os profetas falavam a palavra de Deus e os sacerdotes ensinavam a lei. E também, nesse sentido, faziam a sua representação do povo diante de Deus. Mas tudo que era ordenado naquele culto tinha algo simbólico. Ou seja, o povo teria que ouvir, mas o povo também teria que ver alguma coisa. Sempre foi assim. Por isso uma arca para o povo ver. Para o povo saber que ali há um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Né? Por isso que o povo teria que, literalmente, cada família levar o seu cordeiro até o sacerdote, né, logo no início da tenda, para ali eles verem o cordeiro ser sacrificado. Eles tinham que contemplar o drama. Ou seja, Deus fala, mas Ele também nos mostra. Isso é um padrão muito claro em toda a Escritura. Não é? A gente percebe isso aí. Todo culto, então, tinha muita ordenança, muito do que ver, na verdade. Não é? O que muda para nós hoje é que se perdeu aquele aspecto mais formal e tipológico, porque Cristo cumpriu o que todas as cerimônias e símbolos significavam, então isso, nesse sentido, perdeu o valor para nós. Mas a verdade daquelas coisas permanece em Cristo. Tudo apontou para Ele. Percebe? E então, por conta disso, como consequência, o culto que é prestado hoje, ele é necessariamente mais simples. Não é? Ele é muito mais espiritual nesse sentido. Estamos muito mais até conectados e, na verdade, é muito mais profundo do que fora. Muito mais profundo. Às vezes a gente se engana com a aparência das coisas. Quando, na verdade, o que nós temos em Cristo, basta ler Hebreus 12 para entender isso, o que nós temos em Cristo agora é um nível de comunhão muito maior do que o povo tinha no passado. Porque era isso que Deus prometia ao povo dele no passado, não é? Que daria um novo coração ao seu povo, que renovaria o seu povo. Eles teriam uma lei no seu próprio coração. Por isso, realmente, o nível de adoração hoje, embora simples, visivelmente falando, é muito mais profundo, não é? Muito mais profundo. Lá era a apresentação. Nós estamos vendo a realidade, não é? A realidade. Então o Senhor nos fala por sua palavra, mas também nos mostra. Ele quer nos dar algo visível, palpável, não é? Para estar nos ajudando nesse sentido e operando em nosso coração. Pelos sacramentos, Deus confirma a salvação de que nos faz participar. Então são demonstrações disso, né? Quando nós falamos que Cristo nos salva, que Ele nos libertou, Ele está demonstrando isso pelos sacramentos. Pois os sacramentos tornam visível o que Deus realiza em nosso coração. E que, portanto, é uma realidade interna e invisível. Nunca eles são vãos nem vazios. Ou seja, eles não são uma coisa inútil na igreja. Você não faz, você não administra os sacramentos, não contempla o drama dos sacramentos de uma maneira vã, sem sentido. Aquilo tem realmente um peso, não é? Na igreja.
Não é somente um memorial, não é para você somente lembrar. Há muito mais, você participa. Você não apenas lembra, você participa daquilo. Você vê com os seus olhos, não é? Quando pensando na ceia, por exemplo, você toca com suas mãos, você sente o sabor com a sua boca. Ou seja, o Senhor trabalha em nossos sentidos de maneira geral, para que venhamos testemunhar exatamente a sua promessa de nos libertar, de nos regenerar, demonstrada aqui então pelos sacramentos. E por fim, o artigo ele vai terminar dizendo o que é óbvio, né? Que é o número dos sacramentos é suficiente, que são 2, não é? Cristo então decidiu essa questão. Quantidade de sacramento é decisão de Cristo e não nossa. Nós falamos em algumas aulas anteriores sobre alguns assuntos que a Escritura não trata diretamente, que tem a ver com práticas, às vezes, na igreja, e que a Escritura, não dando um respaldo oficial, não é, nos dá pelo menos princípios para nos organizar. Então, eu até citei, né? A gente não existe mandamento bíblico para ter púlpito ou microfone ou nada que a gente use tecnologia. Mas são coisas apropriadas que se adequam às nossas necessidades para servir a Deus. Então são úteis. Nem tampouco a Escritura nos ordena a ter um regimento interno para nos ensinar e nos guiar sobre as questões da igreja. Mas, uma vez que entendemos que devemos fazer tudo com decência e ordem, não é, de acordo com os princípios do Evangelho, faz-se necessário, então, ter um regimento. Não é? Como é que nós vamos decidir sobre tais assuntos? Tem que haver um regimento, para não ficar aleatório, solto. Cada um faz do jeito que quer. Entende? Então, é essa a questão importante, né? E quando pensamos nos sacramentos é a mesma coisa. Cristo ordena 2 sacramentos que são apenas o batismo e a Santa Ceia. Então, pensando agora em que os sacramentos, eles vêm de Deus. Isso é um ponto muito importante, irmãos. Sacramentos não são invenções humanas, não é? Na Bíblia nós não encontramos a palavra sacramento, é claro. Como também não encontramos a palavra trindade, certo? Essa palavra sacramento vem do latim, não é? E tem um significado muito importante no contexto, principalmente grego, não é? E romano também. A ideia de sacramento ou de insígnia era justamente a ideia de juramento, não é? Aquela ideia de compromisso. Um sacramento, basicamente usando naquele contexto, era justamente aquela insígnia ou aquele sinal ou o compromisso que um soldado tinha com o seu general. Então, cada grupo, não é? Ou cada grupo liderado do exército romano tinha um general específico, e esse general tinha o seu próprio símbolo, vamos dizer assim. E aqueles que eram seus soldados, eles juravam fidelidade a esse general. Eles mantinham isso, não é? Então, a palavra foi usada justamente para significar isso. O sacramento tem a ver com um compromisso, não é? Profundo com Deus, e foi muito bem apropriada, na verdade. Então, é uma palavra que a igreja sempre usou para isso, né? Às vezes parece que sacramento é uma palavra romanista, não tem nada a ver com romanismo. É uma palavra que tem um uso muito bom. É como se abandonar, por exemplo, porque se tem uma igreja católica romana, então não vamos usar o termo católico. Não, a gente não pode pegar os bons termos que foram cunhados na história, não é? E que representam muito bem a natureza da igreja e entregar de mão beijada para eles. De jeito nenhum. Se são termos fiéis e que explicam bem o que a igreja é, vamos usá-los. Não tem problema nenhum. Entende a situação? Isso é importante. Contudo, a palavra sacramento não diz tudo sobre o assunto do sacramento em si, não é? Há um só aspecto, então, que é defendido nesse assunto. Aquilo que os homens fazem, por exemplo, no batismo, na ceia. Mas é muito mais importante aquilo que Deus, não é? Ele faz. Pois é claro que o sacramento é sacramento somente pelo que Deus e Cristo fazem, não é? Ou a ordenança de Deus e a obra de Cristo representada ali, não é? E o poder do Espírito Santo. Então, mais importante de qualquer outra coisa é a compreensão do que Deus opera no homem e o que Ele está demonstrando justamente por esses sacramentos, pelo batismo e pela Santa Ceia. Antes de mais nada, deve ser claro que o próprio Deus instituiu os sacramentos. Um certificado, não é, de garantia, por exemplo, tem valor somente quando tiver sido dado e assinado por aquele com quem fechamos o negócio. Os sacramentos, de fato, são certificados de garantia ou penhores da benevolência e graça de Deus para conosco. Tais penhores têm valor somente quando tiverem sido dados pelo próprio Deus. Então, o valor dos sacramentos está em Deus, está em Cristo. Ok? E a ideia aqui que é defendida é que os sacramentos, nesse sentido, eles são
como certificados. Em uma das perguntas para a pública profissão de fé aqui na igreja, é perguntado à pessoa que vai fazer parte da igreja, né, da membresia, se ela crê, não é, que o batismo que ela recebeu um dia simboliza e garante as promessas de Deus na aliança da graça. Aí a primeira coisa que a pessoa, isso foi uma experiência geral com toda a comunidade, a primeira coisa que o pessoal trava é quando ouve a palavra garante. Porque tem a impressão, às vezes, não é, por causa do contexto que a gente vive, que se eu falo em garantia, quando eu falo de batismo, por exemplo, eu estou dizendo que o batismo salva. E não é isso que significa a pergunta em si. Certo? Sacramento é sim uma garantia. Não de que a pessoa que foi batizada, ela é salva, mas de que Deus é fiel ao que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Queria salvar. Não é? Como Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 1, os crentes pela loucura da pregação. Então, é sim, nesse sentido, uma garantia da parte de Deus, não é? Da parte de Deus, de que Ele é fiel ao que Ele prometeu. Era isso que Ele estava fazendo com Abraão, não é? Ele deu a fé a Abraão, Abraão creu, foi justificado pela fé, Gênesis 15, e o Senhor vai depois e dá o sacramento para ele, a circuncisão, não é? E a circuncisão era a fidelidade do Senhor demonstrada para Abraão. Inclusive, quando Abraão, no capítulo 15, Deus vai até ele, Abraão pergunta: como é que isso vai acontecer comigo? Eu sou velho, né? Minha esposa também é estéril e velha. Como é que essa promessa de que por meio da minha pessoa, não é? O Senhor abençoaria todas as famílias da terra? Como isso vai acontecer? Se eu não tenho nenhum filho, outro vai ter que ficar em meu lugar. E o Senhor vai e mostra a Abraão a sua fidelidade. Eu vou fazer para você agora, com você, uma aliança para você saber que eu sou fiel ao que eu prometo. Certo? Então, a ideia do sacramento é justamente essa, né? Deus tem então direito, e somente Ele, de instituir os sacramentos. A igreja não tem esse direito. É por isso que o artigo 33 começa assim: cremos que nosso bom Deus instituiu os sacramentos. O artigo 33 enfatiza que, no que diz respeito aos sacramentos, Deus, o Pai e Cristo, né, fazem tudo, absolutamente tudo. E o Espírito Santo que opera o poder, não é? A glória de tudo aquilo ali. Ou seja, Deus, não é, ou Cristo, não somente instituíram os sacramentos, mas eles também participam de qualquer nova administração dos sacramentos. Veja o peso que isso tinha. Toda vez que alguém era circuncidado em Israel, ou quando a Páscoa era comemorada a cada ano, toda vez que isso acontecia, a consciência que o povo deveria ter é que Deus fazia parte daquele ato. Ele ordenou isso ao seu povo para ser guardado perpetuamente, não é, pelos filhos de Abraão. E então, a cada cerimônia, o povo era renovado em que Deus prometeu e Deus se fazia presente nesse sentido. Entende? Ou seja, Deus estava participando também daquilo, porque era uma aliança com Ele, era um sinal de aliança com Ele. Então o povo sempre era lembrado disso. Não é? É fundamental, irmãos, que Deus participe de tudo o que acontece nos sacramentos e pelos sacramentos. Ele vem e permanece, dele vem e permanece dele. Só assim o sacramento é realmente sacramento. Então a única razão de ser de batismo e santa ceia é o Senhor. Não pode ser encarado por nós como uma mera ordenança para a igreja, certo? Não pode. Não pode ser esvaziado dos seus significados bíblicos. Nós não podemos pegar, por exemplo, só um texto, né, um versículo da palavra de Deus e ler: Cristo ordenou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo se resume a isso. Não. Não é assim que funciona. Há muita coisa ao redor disso, não é? Há todo um contexto, há todo um propósito, há toda uma ligação em toda a Escritura que nos ensina o significado do sacramento, o porquê do sacramento. Não é só uma ordem, tem muito mais do que isso. Não é? É uma ordem, mas tem uma aplicação profunda na vida cristã. Não é? Os sacramentos são uma prova, então, da bondade de Deus. Uma prova da bondade de Deus. O artigo 33 fala sobre nosso bom Deus, com muita razão, pois o fato de Deus ficar atento à nossa ignorância e fraqueza é uma prova incontestável da bondade dele. Nossa ignorância nos torna indóceis e duros, justamente quando se trata do Evangelho, pois o Evangelho não é algo terrestre, não é?
enquanto nós somos daqui. Se tem uma coisa que tem que ser compreendida pelos cristãos, justamente para aprender aquilo que Paulo ensina na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, sobre a glória do Evangelho, não é? E que deve ser reconhecida assim pela igreja, é que a mensagem que nós pregamos enquanto igreja, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem daqui. Nenhuma mensagem daqui salva ninguém. Tudo o que se possa pensar aqui, raciocinar aqui, deduzir, ou as conclusões humanas, não vão salvar ninguém, não é? Você pode ser o maior filósofo de todos, não é? A pessoa mais admirada do mundo, ter boas palavras, ser o maior de todos os coaches, não é? Você pode até animar as pessoas a tomarem alguma atitude positiva em suas vidas, mas você jamais poderá, com o seu raciocínio, com suas deduções, salvar ninguém. É pela loucura da pregação que Deus salva os crentes. Então essa é uma verdade muito importante para nós. O Evangelho, então, não é algo terrestre. Mas o que o Senhor faz, então, irmãos? Ele nos ajuda justamente nesse ponto de estarmos presos à terra do nosso modo de pensar e entender. Então é pensando na nossa fraqueza, na nossa ignorância. Porque ele usa elementos terrestres, né? Então, veja como isso é importante para nós. Quando a gente fala que o Evangelho não é terrestre, não é? Ou então que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, nós temos que compreender o seguinte, que Deus, para se comunicar com o ser humano, ele fala na linguagem do próprio ser humano, não é? Então a Bíblia, ela é um livro completamente antropomórfico, ou seja, Deus ele transforma nesse sentido a verdade acerca dele em uma linguagem humana. É o que ele faz, para que haja compreensão. Por isso os elementos que são dados ao povo de Deus são todos elementos comuns e conhecidos. Quando Deus chamou Abraão para fazer aquele pacto, aquela cerimônia em Gênesis 15, ele não inventou nada ali. O Senhor não inventou. A palavra, eu não sei a quem eu expliquei essa semana, mas a palavra para aliança, a palavrinha hebraica berit, não é? Literalmente cortar uma aliança. Toda vez que você ouve, você lê na Escritura, Deus fez uma aliança, literalmente dizer bem assim, Deus cortou uma aliança. Uma aliança foi cortada, porque fazer uma aliança era literalmente você sacrificar um animal, entende? E então, com o sangue derramado, as partes entram em acordo. Dizendo bem assim, olha, se alguém quebrar a aliança feita aqui, vai acontecer com você o que aconteceu com o animal. Vai ser cortado, vai ser morto. Veja, Deus usa com Abraão um elemento comum, conhecido dele, porque era assim que os povos antigos faziam um pacto, matando animais e selando isso com sangue. Então Deus usa algo já conhecido, não é, para fazer a sua cerimônia com Abraão, o seu pacto com Abraão. Veja como isso é importante. A mesma coisa é quando você pensa sobre circuncisão. Às vezes a gente pensa bem assim, circuncisão é uma coisa simples, uma prática judaica somente. Não. Outros povos faziam circuncisão. Povos indígenas fazem circuncisão. Então não era uma coisa nova, inédita. Na verdade, não, era coisa da cultura daquele período já. Deus usa e dá um significado importante para o seu povo. É o que ele faz. Ele separa aquilo para uso do seu povo. Entende? E também a questão do próprio... pensando na Páscoa, né? Ora, será que era uma coisa nova um povo sacrificar um animal e comer? Ele usa um alimento, uma refeição, que é coisa comum para as pessoas, entende? E então ele dá significado àquilo. Ele atribui significado àquele sacrifício e àquela refeição. Tal é quando pensamos, por exemplo, em batismo e em Santa Ceia. Por que é que Jesus ordenou eu não vou entrar em méritos pensando isso aí vai pensar na aula futura, isso é artigo 34, não é? Quando eu falo sobre batismo especificamente. Mas pense porque o Senhor ordenou batizar com água, por exemplo. Será que batismo com água é uma coisa que foi inventada nesse sentido no contexto cristão? Não. Os povos do passado também faziam seus rituais de purificação com água. Entendeu a situação? Se você vai observar, até Israel fazia, então havia batismo nesse sentido, naquele período. Mas o que Cristo faz é atribuir um significado diferente ao batismo, um significado peculiar para o uso da igreja. Tanto é que o batismo de João Batista é um e o batismo cristão é outro. Não é a mesma coisa. Entendeu a situação? Não é a mesma coisa. Não é? Esse batismo de João era mais um rito de preparação, não é?
de purificação. Enquanto o que Cristo ordenou, esse é o batismo cristão que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o mesmo batismo, ok? Estão em contextos diferentes, não é? Então o que acontece? Por que é que Cristo usa a água? Por que ele ordena batizar, sendo que a prática em si de purificação com água não era incomum para as culturas do passado? Justamente por causa disso. Ele está usando um elemento comum para comunicar verdades espirituais por algo conhecido das pessoas. Ou seja, basicamente qualquer um poderia compreender, não é, facilmente o significado do batismo. Porque todo mundo sabia para que a água servia. Ou seja, em toda a cultura a água serve para quê? Nesse uso comum, quando pensa em purificação, para lavar coisas. Né? A gente toma banho com água, a gente lava a roupa com água, lava a casa com água. Tudo isso aí. Então, é uma coisa simples. Quando você pensa, por exemplo, mais uma vez na Santa Ceia, nesse sacramento, Cristo ordena, então, mais uma vez, uma refeição. E ele atribui a Santa Ceia, quando se usa pão e vinho, não é? Ele usa símbolos comuns. O que o pão significava para toda a cultura do passado? Para todos eles. O pão era o símbolo da alimentação, o símbolo de comida, de fartura. Desde o Egito até antes, não é? Sempre se valorizou muito o pão. Entende? Ou seja, isso era muito comum, e então o pão era um elemento perfeito para mostrar o que é um símbolo de alimento de verdade. É por isso que ele usa um elemento comum que todo mundo pode compreender o significado. E quando ele usa vinho, não é? E não suco capo, não é? Isso é importante para compreender. Inclusive, eu não sei o que eu falei, explicando sobre isso aí. Quando você pensa em celebração, celebrar, na cultura mundial, não é? E você vai usar algum produto que vem um derivado de uva, por exemplo. Você vai pensar em um vinho ou em um suquinho, tangue de uva? Com o que você celebra? Se alguém vai fazer uma celebração familiar, não sei, com a família, ela vai chamar aquelas pessoas e hoje nós vamos tomar um sucão de uva bem gelado. É assim que a gente comemora? Não, a bebida comum para comemoração, desde a antiguidade, era o vinho. Então ele usa o vinho, por quê? Porque a ceia é um ato de celebração. Ele está usando exemplos comuns, não é? Que todo mundo podia compreender o significado, e então atribuindo o significado a eles. Veja como isso é importante, irmão, para compreender Deus se comunicando ao ser humano numa linguagem simples. Veja, compreender sacramentos não é difícil nem para crianças, porque é simples demais, não é? Então é isso que o Senhor nos ensina sobre a questão dos sinais. Então Deus fica atento à nossa fraqueza, não é? E Ele então nos ajuda com os sacramentos, alimenta a nossa fé. Através dos sacramentos, Deus nos quer convencer cada vez mais da sua graça para conosco. Os sacramentos então, não é? Nos fornecem mais certeza, nos alimentam na fé. Os sacramentos, portanto, dão mais clareza e mais certeza. Estes dois objetivos, inclusive, estão interligados, porque nossa certeza a respeito da graça de Deus aumenta à medida em que ela é apresentada de maneira boa e clara. Então, isso já coloca a ceia, né, e o batismo em um patamar muito mais elevado do que geralmente se é colocado. Você tem os romanistas exaltando a questão dos sacramentos, tanto que criaram um monte de outros sacramentos, né? Enquanto você vê muitas vezes evangélicos rejeitando o significado do sacramento e tratando como vamos fazer porque tem que ser parte da igreja. E não é assim. É muito mais do que simplesmente obedecer uma ordenança, não é? Não é como você pegar, tornar-se parte de uma sociedade, vou fazer parte do clube, né? Então, me dê a carteirinha. Não é isso, entende? É algo muito mais profundo que comunica o que Deus opera em nosso coração. O objetivo de Deus com os sacramentos, que é dar clareza, né? Explica porque sempre havia e ainda há tanta polêmica sobre esse assunto. Lá desde o século XVI, muitos foram perseguidos e mortos por conta desse assunto. O que vinha em debate no século XVI era justamente esse assunto. Até os leigos estavam completamente submersos no assunto da teologia, por causa da reforma que era emergente, não é? E a causa dessas controvérsias não é que a Bíblia fala pouco sobre os sacramentos,
ou que o assunto seja tão difícil, a causa é outra. E eu acho muito interessante no estudo aqui como é abordada a questão do problema da polêmica sobre os sacramentos, não é? Ele vai dizer bem assim: o esforço de Deus para nos dar certeza e clareza irrita o diabo. Para pensar. Se os sacramentos foram bênçãos dadas ao povo de Deus, por que criar polêmica em cima de bênçãos? Por que criar polêmica em cima de bênçãos? Seria como alguém reclamar se falar bem assim: você crê porque você foi eleito. Eu não aceito isso. Você está reclamando porque você foi eleito? Entendeu a situação? Isso não tem sentido. É uma bênção, irmão. Então dê graças a Deus. Não reclame não. Não faz sentido, mas as pessoas fazem isso. O diabo realmente quer que haja essas polêmicas. Tanto é que as divisões que houveram no início foi por causa disso. As perseguições e mortes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós conhecemos a história dos mártires da Guanabara. Foram mortos justamente por afirmarem a fé reformada, quando disseram exatamente aquilo que a ceia e o batismo significam, contra aquilo que os romanos estavam dizendo. E então Vila Gagnon teve o que ele precisava, um documento oficial da confissão reformada do que são batismo e Santa Ceia. Agora podemos matá-los, né? Porque temos agora a prova de que eles são hereges. Era assim que era acontecer naquela época. Então isso é muito importante. Então Satanás está realmente cada vez mais lutando para que haja confusão, nos afastando da palavra, e para que nós venhamos reclamar até das bênçãos de Deus, não é? Até das bênçãos de Deus. É por isso que muitos conflitos então existem e continuam, não é? Continuam, como se fosse uma coisa condenatória pensar nos sacramentos. Pensamos agora, irmãos, sobre o caráter dos sacramentos. O artigo 33 diz que os sacramentos são sinais e selos de uma realidade interna e invisível. Será que esta realidade acontece exclusivamente no fundo de nosso coração? Muitas vezes fala-se assim, mas o artigo 33 diz também que os sacramentos selam as promessas de Deus e essas estão escritas, né, na própria palavra dele. Portanto, a pergunta importante aqui é esta: os sacramentos são sinais e selos daquilo que se realiza invisivelmente no nosso coração ou daquilo que cada um pode ler na Bíblia? Afinal de contas, os sacramentos são sinais de quê? Não é? Daquilo que Deus realiza em nosso coração de maneira invisível ou apenas daquilo que Deus prometeu em sua palavra? A resposta é que não precisamos nem podemos separar essas duas coisas. Nós não temos que fazer uma dicotomia sobre isso. Quando nós falamos de sacramentos, falamos sobre as duas realidades, não é? Vamos observar isso aqui então, uma comparação simples. Não perfeita, mas simples, dá para entender. Um pai que está viajando manda uma carta a seu filho e lhe promete dar uma bicicleta quando voltar. Imagine como o filho vai ficar ansioso, né? É claro que a bicicleta não acompanha a carta. Isso é óbvio. É a bênção. Entenda a bicicleta como uma bênção, né? A promessa. Por enquanto está na loja, invisível ao menino. Ele não vê. O que acompanha a carta é uma figura, não é? Uma ilustração da bicicleta. Ou seja, ele manda a carta, mas na carta tem uma fotinha, alguma coisa, alguma imagem da bicicleta para que a criança veja aquilo e fique empolgado. Ele tanto lê as palavras do seu pai, mas vendo a bicicleta que ele vai ganhar, ele fica realmente empolgado e feliz com aquilo, não é? Continuando aqui, deixa eu ver onde que eu parei. O que acompanha, continuando, a carta é uma figura, uma ilustração da bicicleta que o menino admira todo dia, até o dia em que ele realmente ganha a tal da bicicleta. Ele pode ver, pode tocar. Agora pensando na Escritura Sagrada, ela é, por assim dizer, a carta em que Deus nos promete sua graça. E assim como aquele pai acrescentou as suas palavras a uma figura a fim de apresentar melhor ao filho o presente que ele iria dar, assim Deus acrescenta a sua palavra um sinal e selo para melhor apresentar a sua graça. Então isso realmente é importante para nós, porque dá uma noção muito mais participativa quando pensa tanto em batismo como em Santa Ceia, né? Não é só uma coisa que a gente admira, a gente participa e nós somos alimentados e relembrados nisso. Então essa é a compreensão simples aqui. Todo mundo vê, por exemplo, que aquele menino ganhou uma bicicleta, diferente do que nós estamos pensando aqui sobre a graça de Deus na nossa vida, né? A gente não consegue ver a operação do Espírito Santo no nosso coração. A obra interna de nos regenerar é invisível.
É invisível. É uma semente pequena, tão pequena que ela não é dominante em nossa vida. Tanto é que nós pecamos ainda. Um dia vai crescer e vai dominar tudo, mas hoje não domina tudo, tanto é que nós pecamos. Mas está ali, e Cristo, não é, pelo Espírito Santo, já opera a transformação no coração de um pecador. Não é? A realidade, então, o perdão, a graça, a regeneração, continua sendo invisível, mas a verdade é que os sacramentos, eles são uma demonstração visível, uma promessa também dessa realidade que Deus opera pelo seu Espírito no coração dos seus eleitos. Por isso os sacramentos, não é? Eles têm duplo objetivo. Primeiro, eles enfatizam e esclarecem o que Deus nos declara e promete em sua palavra. Então é a ênfase deles. Mas também enfatizam e esclarecem o que ele opera em nossos corações. Então pensamos tanto no que ele significa, ou seja, na realidade interna apontada pelos sacramentos, não é? Quando eu falo de batismo, eu penso no quê? Em nova vida, em ressurreição, em Cristo ter me lavado com o seu sangue e Espírito. Quando eu falo de Santa Ceia, eu falo de participação, de me alimentar de Cristo. Essa realidade, então, ela é invisível, ela é espiritual, mas é demonstrada justamente pelo batismo e pela Santa Ceia. O artigo 33, então, não hesita em colocar essas duas verdades uma ao lado da outra, mas na sequência certa. Ou seja, os sacramentos apresentam tanto o que ele, Deus, não é, nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nosso coração. São essas duas coisas, então, que os sacramentos fazem em nós. Os sacramentos, então, são um sinal das promessas de Deus, ou seja, eles retratam, não é, essas promessas anunciadas e escritas pelo uso da água, pão e vinho. Os sacramentos são ilustrações ou retratos das promessas de Deus. O batismo é uma purificação com água. No batismo usa-se água, como todo mundo pode ver com seus próprios olhos. Assim, o batismo retrata o que Deus nos promete na sua palavra e o que ele opera em nosso coração, a saber, que ele nos purifica dos nossos pecados. É o que é demonstrado no batismo e o que é prometido no batismo. Purificação dos pecados. E a Santa Ceia é, como ceia, uma bonita ilustração tanto do que Deus nos promete na sua palavra, como do que ele opera em nossos corações, a saber, ele alimenta e sacia a nossa vida espiritual. Ou seja, tal como o povo, a igreja do Antigo Testamento, andava no deserto e todos os dias não lhes faltava o maná, o alimento necessário para a vida deles, assim também hoje Deus continua alimentando a sua igreja nesse deserto da vida. Não nos falta a boa palavra, não nos falta o bom alimento, não nos falta os sacramentos que o Senhor nos dá para nos mostrar isso, para nos fortalecer isso em nosso coração. Então podemos caracterizar batismo e Santa Ceia como a pregação visível das promessas de Deus. Eu acho uma definição majestosa. O que são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia são a pregação visível das promessas de Deus. Ele promete e ele ilustra. É isso que ele faz. Aliás, além da nossa vista, usamos também na Santa Ceia nossas mãos e nossa boca, enquanto o adulto que é batizado sente a água. Portanto, Deus, de fato, nos ajuda, sendo nós homens terrestres com sentidos terrestres. Não é? Está nos auxiliando em usar os nossos sentidos para nos dar maior segurança. Veja como isso é importante, porque como é que nós conhecemos o mundo ao nosso redor? Qual é o nosso contato com o mundo ao nosso redor? Não é pelos nossos sentidos? Que a gente consegue identificar as coisas, não é? Para que eu possa ter certeza, muitas vezes, eu preciso ver, mas não só ver, eu tenho que tocar para que eu possa medir, eu tenho que sentir o peso, às vezes o cheiro. Isso faz parte de como nós absorvemos, não é, informação para o nosso coração. Vai pensar, por exemplo, você vai... há algumas disciplinas que você não pode fazer à distância, não é? Você não vai fazer medicina à distância. Não tem como, cara. Você precisa estar ali, você precisa tocar, você precisa ver, sentir cheiro, você tem que estar ali. Tem que haver uma participação maior, porque você não pode apenas ouvir sobre aquilo, não é? Pensando nisso, não é justamente isso que os sacramentos fazem com a nossa vida. Deus está nos abençoando nesse sentido e nos ajudando em nossas fraquezas e ignorância, fazendo com que nós venhamos usar nossos sentidos
para que, como eu posso ter certeza, eu acabei de receber água no meu corpo para o batismo, tão certo como eu recebi essa água no meu corpo, tão certo Deus operou, não é, purificação em mim pelo Espírito Santo. Tão certo como eu tomei o pão do Senhor e o cálice em minhas mãos e pude provar com a minha boca, tão certo também o próprio Cristo me alimenta para a vida eterna. É para isso, irmãos, os sacramentos servem, não é? E grande bênção de Deus, né? Ele faz isso, então, para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que Ele nos declara por Sua palavra, como que Ele opera em nosso coração. Além disso, estamos quase chegando no final, viu? Os sacramentos são também selos da promessa de Deus. Um documento selado tem credibilidade maior, assim como um selo postal garante que foi paga o serviço do correio, não é? E vai chegar ao seu destino. Batismo e Santa Ceia são selos das promessas de Deus que garantem sua credibilidade. Então veja, não garante salvação para quem recebeu, garante a fidelidade de Deus. Basicamente, então, quando nós falamos de batismo mesmo, ou de Santa Ceia, nós não falamos primeiramente de nós mesmos. Quem vai para o batismo vai porque tem consciência de fé. E aí você dá ênfase à pessoa que vai dizer que crê em Jesus Cristo e vai querer o batismo. Será que o batismo ele tem essa natureza? Quem foi que deu o batismo? Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo vem dele. Ou seja, o batismo fala muito mais de Deus do que de nós. Aponta muito mais para a fidelidade de Deus do que para a nossa fidelidade. Isso é muito importante. A ênfase não é em nós, irmão. Jamais será em nós, não é? Além de sinais, os sacramentos são também selos da promessa de Deus. Como eu falei, um documento selado que tem credibilidade, não é? Batismo e Santa Ceia, então, são selos das promessas de Deus que garantem sua credibilidade. Deus nos dá garantias máximas. Observamos que o artigo 33 usa fortes palavras, a fim de nos conceder penhores de sua benevolência e graça para conosco. Não é? Ou seja, nos dá garantia. Inclusive é o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, não é? Verso 12 e 13, quando ele vai... Efésios 1 realmente é um texto maravilhoso, porque nos mostra a salvação trinitária, não é? E termina majestosamente falando do Espírito Santo que nos foi dado como selo da promessa de Deus. Ou seja, como penhor, como garantia até o resgate da sua herança. Então, a segurança do povo de Deus, que o Senhor dá, Ele demonstra essa segurança por meio dos sacramentos. Isso é realmente maravilhoso, é importante. Inclusive, pense nisso. Israel estava ali, depois de 400 anos no Egito, e quando eles começaram a clamar, Deus então lembrou, Êxodo capítulo 2 nos ensina isso, lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e então providenciou libertação para o seu povo. Veja como isso é importante para nós. Garantia, exatamente garantia. Assim, então, fica claro também que os sacramentos se referem às mesmas promessas das quais fala o Evangelho. Os sacramentos são o quê? O Evangelho demonstrado, ilustrado. Elas não dão uma nova mensagem, uma outra graça. Você não separa o sacramento da palavra. Não tem como. Porque os sacramentos são ilustrações da palavra, do Evangelho. Não dá para separar. Os sacramentos são exclusivamente uma ilustração e garantia das promessas do Evangelho. Estão ligadas ao Evangelho, de que são sinais ou ilustrações e selos ou penhores. Acrescentamos ainda que encontramos as palavras sinal e selo, por exemplo, em Romanos capítulo 4, verso 11. Justamente no contexto quando Paulo está ensinando como que nós somos salvos ou justificados pela fé. Ele vai usar o exemplo de Abraão, citando Gênesis 15, verso 6, como exemplo, e mostra que a maneira como Deus salva é diferente da meritocracia que nós vemos no mundo. Nós somos a favor da meritocracia, não é verdade? Tem que haver meritocracia na sociedade, mas com Deus não funciona assim. E Paulo vai fazer essa dinâmica, essa comparação em Romanos capítulo 4, dizendo bem assim, ora, aquele que trabalha, não é? O seu salário, ele não é um favor, ele é dívida.
você pensar no seu trabalho. Você tem um patrão, você trabalha para ele, seu patrão te deve. Ele não está te fazendo favor porque está te pagando salário. Ele te deve o salário, você trabalhou para ele. E ele está dizendo assim, não é assim que Deus salva as pessoas. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica, não é? Esse, então, é o salvo, ou seja, ele é justificado pela fé. Deus atribui justiça àquele que crê sem ter feito nada para merecê-lo. Apenas crendo. O que Abraão fez? Nada. Abraão creu. Esse é o ponto aqui, não é? O trabalho vem depois como consequência e não como causa da fé. O poder e a finalidade dos sacramentos. Temos somente, então, duas pequenas partes para concluirmos. O artigo 33 faz as seguintes observações. Assim ele, Deus, confirma a sua salvação. No sacramento está confirmando isso. Através deles, os sacramentos, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso os sinais não são vazios. Então isso tem que ser muito bem gravado em nosso coração. Então, qual é o poder dos sacramentos? A Igreja Católica Romana isolou do Evangelho os sacramentos e os fez meios autônomos. Os sacramentos, para os romanistas, operam por si só. São a própria bênção em si. Conforme a doutrina romanista, os sacramentos são veículos da graça, ou seja, a graça está embrulhada, empacotada nos sacramentos. Está com o próprio sacramento. Quem recebe o sacramento também recebe necessariamente a graça. Por isso que quando você vai observar a doutrina, a teologia deles, quando uma criança é levada para ser batizada, na sua primeira infância, eles têm a convicção de que tal criança está sendo salva por causa do batismo que recebeu. Isso é uma abominação completa, porque não é isso que significa o batismo. Passou longe, viu? Muito longe. Não é isso que significa. Não está apontando para uma salvação que vem pelo próprio sacramento. Quem salva não é o batismo, é Cristo. Isso tem que ficar bastante claro. O batismo é um selo da fidelidade de Deus, da promessa de Deus. Ele não salva ninguém, entende? E eles, por sua má teologia, acabam tratando o sacramento como a própria bênção em si. O que é ser salvo na teologia romanista? É você depender de um sacerdote humano, que vai, no momento da missa, sacrificar Cristo para você. Então você já recebeu o sacramento do batismo quando criança. Você já é salvo por causa disso. Mas como é possível que você se perca da salvação, a participação da missa vai te dar garantia que você permaneça salvo. Então, vá indo, Vá indo e participando da comunhão, participando da missa, contemplando o ato do padre na missa de consagrar a hóstia e então partir e compartilhar, fazendo um sacrifício diante das pessoas, sacrificando Cristo mais uma vez, com a idolatria. E então as pessoas são garantidas nisso, porque para eles a bênção está na própria ordenança, ou na verdade no próprio sacramento. Então basicamente batismo e Santa Ceia para eles salvam. É claro que a doutrina católica romana sobre os sacramentos muda também o caráter da pregação. Isso é uma coisa estranha, porque ela serve para preparar os homens para receber o sacramento, de acordo com a função da pregação. O púlpito não é lugar central, entende? Enquanto nós estamos ensinando o significado do sacramento, mas a ênfase é na explicação, na pregação, nas promessas, no que Deus nos ensina, para eles a ênfase está no altar e não no púlpito. Nós não temos um altar aqui. Igrejas, às vezes evangélicas, têm um costume de chamar a plataforma onde o púlpito está de altar. Aquilo não é altar. Nós não temos altares feitos de cimento mais hoje, de pedra, de nada. Isso acabou. Você construir um altar hoje é você retroceder a antiga aliança. Era lá que se construíam altares. Nós não construímos mais altares. O nosso altar foi a própria cruz, onde o nosso cordeiro foi sacrificado. A gente não tem mais altares hoje. Mas eles dão uma ênfase ao altar e excluem a palavra do Evangelho. A palavra é uma coisinha boba, é uma coisinha bem rala. Não é? A ênfase toda é naquela questão sacramental, não é? É no ornamento, é no drama, é num templo muito bem construído, é na nave da igreja, é nas imagens, em anjos desenhados no teto. Você dá aquela impressão para trabalhar no imaginário das pessoas de que elas estão em um ambiente sagrado, não é?
Tudo isso não tem nenhuma aplicação para nós hoje. Lembremos daquilo que eu falei no início. Todo aquele formalismo e simbologia da antiga aliança passou. Nós não precisamos dessas figuras mais, não é? Cristo já foi morto e ressuscitado justamente para cumprir tudo aquilo. Acabou-se. Observando agora um ponto importante. Em relação a esse erro romanista, no século XVI, sem serem os reformados ou os luteranos, havia um grupo radical que combatia esse pensamento dos romanistas também, que eram os anabatistas, não é? Eles afirmavam que os sacramentos não têm nenhum poder divino. Então, assim os anabatistas diziam. Eles diziam que são sinais vazios com que Deus não garante nada, porque não são Deus em Cristo, mas os homens que estão agindo no batismo e na Santa Ceia. No batismo, não é Deus que se apresenta como o primeiro e o mais importante para garantir suas promessas, mas aquele que é batizado e se entrega a Deus tem o papel principal. Então, veja como os anabatistas entendiam. Você tem um extremo romanista com a ênfase no altar, e você tem um extremo anabatista que nega toda a bênção prometida e ensinada nos sacramentos e esvazia tudo. Basicamente o que eles pensavam é que a ênfase do sacramento, principalmente no batismo, estava no homem que se entrega a Deus e busca o batismo, e não em Deus que prometeu, não é, e deu o batismo. Veja o extremo que eles chegaram, não é? Eles negaram princípios básicos que na verdade não havia, toda a igreja sempre confessou, não é? Todos os reformadores, todos os luteranos, reformados e os que foram surgindo, todos eles confessaram as mesmas coisas, mas os anabatistas eles eram radicais nesse sentido e eles abandonaram completamente o significado da ceia. A ênfase está no homem e não em Deus, não é? Esse é um erro terrível que se comete até hoje. Existe influência anabatista de várias maneiras hoje nas comunidades evangélicas brasileiras. Sim, o descaso com a ceia do Senhor é isso. É você não entender a profundidade da coisa, não entender que você participa e tanto faz. Por que alguém, por exemplo, se acostuma a viver na disciplina e não procura ser restaurado na igreja para poder fazer parte da mesa do Senhor mais uma vez? Porque o discipulado não pode cear. Por que uma pessoa então não entende isso como algo terrível na sua própria vida e desesperado pede retorno, eu preciso voltar, me ajuda, ore por mim? Por que uma pessoa não faz isso? Esse pensamento é anabatista. É como se você dissesse, eu não preciso de cear. Como assim não precisa? Entendeu? Eu não precisa sim. Cristo nos alimenta, irmãos. É necessário, não é? Ou por que pessoas que em comunidades ceiam de maneira vaidosa, como se elas merecessem aquilo? Elas ceiam enquanto tem os irmãos ali tristes, né, que estão disciplinados, não podem cear, às vezes estão tristes, chorosos. Aí tem outro ali que está bem assim, olhando para o disciplinado, quase que rindo dele e jogando o pão assim, ó. Peguei, não é? Porque ele tem na sua consciência que ele é merecedor daquilo. Ele chegou à mesa do Senhor, não porque Cristo graciosamente o chamou, mas porque ele é bom. Ele é bom, ele merece, ele é digno, ele pode chegar e tomar. Olha o pensamento de jirico que tem, né? Começou aqui, com os anabatistas, né? Essa desvirtualização do sentido do sacramento. Portanto, há duas opiniões contrárias sobre o poder dos sacramentos. A igreja romanista, não é, que atribui todo o poder, não é, a realidade nesse sentido dos sacramentos, e os anabatistas que reduzem a sinais vazios, tanto batismo como também Santa Ceia. Não é à toa que o próprio termo anabatista refere-se justamente a batizar de novo. Você sentiu vontade, batiza de novo. Você sentiu que o seu batismo valeu, batiza de novo. Você rejeita o batismo que já recebeu e pega outro também. Isso é anabatismo, certo? Cristo nos deu um batismo só e não nos deu liberdade para anularmos o sentido de um batismo para refazer e ficar refazendo, não é? Isso não existe no Evangelho, mas assim os anabatistas faziam. Mas essas duas opiniões têm uma coisa em comum, ou seja, o extremo católico romano e o extremo anabatista têm uma coisa em comum: ambas separam os sacramentos do Evangelho. Por isso, não é, que deu no que deu. Separaram os sacramentos do Evangelho. Esse é o erro básico deles. E é contra essas opiniões erradas que a igreja confessa que os sacramentos explicam e garantem o Evangelho.
Por isso, o poder dos sacramentos é o poder do Evangelho, que é, ao mesmo tempo, o poder do Espírito Santo. O artigo 33 diz que Deus, através dos sacramentos, opera em nós pelo poder do Espírito Santo. E, por isso, os sinais não são vãos nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a realidade deles. Ora, alguém no passado, porventura, foi salvo porque levou um cordeiro e entregou aos sacerdotes para o sacrifício? Será que eu posso olhar para o Antigo Testamento e dizer que alguém foi salvo no Senhor porque sacrificou um animal? Não. Nunca ninguém foi salvo por causa disso. Até Davi, não é? Nos Salmos, Salmo 51 e outros salmos também, ele fala. Se esse fosse o problema, se Deus se agradasse de sacrifícios de bode, de carneiros, eu daria tudo isso ao Senhor. Mas de que o Senhor se agrada? De um coração quebrantado, de alguém que se arrepende dos seus pecados, de alguém que crê de verdade, e não de um sacrifício de animal. Ou seja, jamais alguém foi salvo ou justificado porque entregou um cordeiro para ser morto. Jamais. Mas então o que justificava os crentes daquele período? Justamente a fé no que o cordeiro significava. Ou seja, a fé não estava no cordeiro, o animal, mas na realidade que estava ali. Ou seja, aquele cordeiro apontava para Cristo, o verdadeiro cordeiro. Então era a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que justificava os crentes na antiga aliança. Não é? Na realidade. Ou seja, os sacramentos então eles são uma bênção e eles são completos, eles não são vazios, porque Cristo é a realidade deles. Cristo é a realidade deles. Não é? Fazemos ainda uma pergunta importante. O que acontece quando pessoas recebem os sacramentos com incredulidade? Vejam uma reflexão importante. Uma vez que podemos compreender que os sacramentos têm um significado muito mais profundo do que uma mera ordenança, e de que nós, nos sacramentos, participamos, recebemos a promessa de Deus, não é? E Ele, nesse sentido, que promete operar em nós o poder do Espírito Santo para a nossa regeneração, nos sacramentos, se é tudo isso e eu participo, no caso da ceia, ou pertenço a Deus, como no caso do batismo, o que acontece se eu participo disso de maneira incrédula? Será que assim o seu batismo fica sem poder e que sua participação da ceia não tem sentido? Não podemos esquecer que Deus, através dos sacramentos, sempre opera em nós pelo poder do Espírito. E Cristo sempre é a verdade deles, irmãos. Então, quem rejeitar os sacramentos vai ter que enfrentar o Deus triuno. Essa é a grande realidade. Quem está rejeitando os sacramentos, quem está fazendo aquilo com incredulidade, imagine, alguém chega para ceiar e aquela pessoa não tem em sua mente, ela não confia que no ato da ceia, quando ela toma em suas mãos o pão e o cálice e prova com a sua boca, que aqueles sinais visíveis, não é? Significa que o próprio Cristo as alimenta para a vida eterna. Alguém chega então e não crê nessas verdades, mas trata o sacramento do batismo, por exemplo, ou no caso da Santa Ceia, no caso aqui, não é? Como um memorial apenas, está ceando com incredulidade, porque a ceia não é um memorial apenas. Se é para lembrar, só diz. Entendeu? Você só diz. Se é para lembrar, é só dizer. Mas não é só para lembrar, é para você participar. É por isso que você come. Você participa. Então, se alguém não entende isso, essa pessoa está rejeitando, não é? A fé verdadeira. E um dia ela vai ter que lidar com isso. Sabe por quê? Porque ela, querendo ou não, crendo ou não, o sacramento não depende dela para significar nada. Qualquer um que participa da ceia com incredulidade não está anulando o significado da ceia. Cristo continua sendo representado ali e a pessoa está fazendo isso de maneira indigna, desonrando a Cristo. Lembra quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes treinados, ofereceram um fogo estranho no tabernáculo? O que aconteceu com eles? Deus os fulminou na hora. Alguém pode pensar, pastor, aquilo é duro demais. Como é que pode? Eram
jovens, né? Assim, não novos, mas eram jovens comparado com Arão e Moisés, eram jovens nesse sentido, filhos de Arão, sacerdotes. O que eles fizeram foi uma coisa tão terrível assim, para poder merecer a morte, tão terrível assim. Eles só fizeram foi oferecer algo a mais. Quando a gente fala de fogo estranho ali no texto, não é? De Números, não tem nada a ver com foi um fogo azul da Ultragás que eles colocaram ali, né? Não, o fogo estranho era algo não ordenado, ou seja, fogo estranho era o que Deus não ordenou ser feito. Então, eles fizeram alguma coisa a mais. Talvez com aquela intenção, né? Intenção bem gospel hoje, bem evangélica, que é assim: eu vou fazer o melhor para Deus. Aí você faz um culto a Deus que não é de acordo com a palavra, você faz de acordo com o seu próprio coração, porque eu quero dar o melhor para o Senhor. O melhor, Deus merece o melhor. Aí você vai fazer aquilo que Deus não ordenou, você está pecando. Você não tem que ficar pensando no que você gosta para adorar a Deus. Você tem que adorar Ele como Ele mandou. Esse foi o problema dos irmãos Nadab e Abiú. Eles quiseram oferecer a Deus algo a mais que Deus não ordenou. E na hora o Senhor os matou. E por que o Senhor os matou? Ora, do que o culto da Antiga Aliança falava? Do começo ao fim, o culto era um espetáculo acerca de Cristo. Um verdadeiro espetáculo acerca de Cristo. Deus estava ensinando ao seu povo, em cada ato do culto, em cada cerimônia, sobre seu Filho. Ninguém poderia ousar, não é, manchar aquilo, estragar aquela peça, estragar aquela apresentação, aquele espetáculo. Deus queria ali mostrar a glória de seu Filho, que eles confiassem em seu Filho, e então 2 sacerdotes acham que pode mudar o roteiro. Deus simplesmente os matou. Pensemos nisso hoje. Se alguém vier para a ceia sem a compreensão correta do que a ceia significa e sem fé que Cristo alimenta essa pessoa, Deus cobrará dessa pessoa um dia, não é? Por isso a pergunta é importante para nós. Deus cobrará, porque independente se o indivíduo que vai ceiar crê ou não, Cristo está sendo representado ali. Isso é muito importante, irmãos. Os sacramentos, então, não perdem seu poder. Se não é para o bem da pessoa, não é? É para o mal. Por que Paulo exorta os coríntios? E num banquete que deveria ser um banquete de graça, como de fato é, ele exorta e ele diz, isso é tão importante para nós. No Antigo Testamento, Deus ele era durão, agora ele é mais mole. Não é. Paulo vai dizer para os coríntios justamente isso. É por causa do que vocês fazem na ceia, ou seja, vocês se reúnem não para melhor, não para bem, mas para mal. Vocês não estão honrando o significado da ceia. Não estão honrando. É por conta disso, por essa indignidade de vocês, não é? Que muitos de vocês estão doentes, estão fracos e muitos dormem. Ou seja, Paulo, autor inspirado, diz àqueles irmãos que muitos estavam doentes, fracos e até tinham morrido por juízo de Deus, porque estavam profanando a mesa do Senhor. É isso que Paulo diz, não é? Foi Calvino que usou uma figura bem clara. Ele disse: o mesmo calor do sol faz crescer um corpo vivo, mas cheira mal um corpo morto. Aquela mesma bênção que realmente nos abençoa, também vai trazer mal e juízo contra aqueles que a fazem, não é, tomam sem crer de verdade no Senhor. Entende por que a ceia tem que ser uma coisa fechada? Imagina, né? A gente tem um monte de igreja evangélica que deixa o negócio aberto. Né? Venha se você tiver fé. Aí a fé é o que eu digo que eu tenho, né? Eu tenho fé, eu não sei no que, mas você vai e abre para todo mundo. Aí vem o espírita, vem o católico romano, vem todo mundo de uma vez só. Né? Vem crer em Jesus, vem seguir a Jesus Cristo. Isso é uma abominação, irmãos. Uma abominação. Não se participa da ceia sem consciência, sem compreensão do que vem a ser a fé verdadeira, sem entender o que significa, não é, esse sacramento. Agora sim, a parte final, que é quando a nossa confissão fala sobre o número dos sacramentos, né? Um documento selado tem valor somente quando tiver sido selado pelo próprio autor. Se um estranho selar o documento, não tem valor nenhum. Então, pensando naquele período, né, até período medieval também, você tem essa questão dos selos, né?
Você tem pergaminhos ou livros e você sela, e aquele anel grandão, não é? Era derretido, por exemplo, vela ou algum outro produto ali, e o imperador selava, ele tinha um anel grandão para isso, para selar, era o selo dele, um carimbo, né? Pá. Então, aquele carimbo, aquele selo, era a garantia de que aquilo veio do rei. Mas se um estranho selar, não tem poder nenhum. Se está selado com o selo do rei, aquilo tem toda a autoridade. Mas se foi um estranho que pegou aquele documento e selou, não tem autoridade nenhuma. A explicação aqui é para nos mostrar que os 7 sacramentos, os sacramentos a mais, né, que se usam na igreja romana, não tem um menor valor. Não foram selados por Cristo. Não são selos de Cristo. De Cristo é o batismo e a Santa Ceia. Todo o resto é invenção dos homens e não tem o menor valor para o povo de Deus, para a igreja. Nenhum valor diante do Senhor. Os sacramentos, então, são os selos do Evangelho, que é o documento das promessas de Deus. Só Ele tem o direito de selar este documento. Sabemos com certeza que Cristo instituiu 2 sacramentos, não é? E isso é a realidade acerca do que nós aprendemos na Escritura. A igreja reformada, não é? Ou a igreja na reforma, confessa que os 2 sacramentos instituídos por Cristo são suficientes, porque nos são certificados de garantia da graça de Deus para conosco. Então essa é uma breve introdução acerca do assunto dos sacramentos. Semana que vem, com fé em Deus, vamos aprender sobre o batismo e em seguida sobre a Santa Ceia. Vamos pensar um pouco mais sobre cada sacramento em particular. Amém? Vamos orar, meus irmãos, então, para encerrar esse momento. Viu? Senhor Deus, nós te louvamos neste momento, Senhor, por tua bondade. Obrigado por mais uma vez nos levar à reflexão, ao aprendizado da tua palavra, a compreender a importância dos sacramentos para nós, como demonstração da tua bondade, do teu cuidado, Senhor. O Senhor leva em conta, sim, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e nos auxilia, nos ajuda, e nos deu os sacramentos como sinais santos e visíveis para nos ilustrar aquilo que o Senhor promete pelo Espírito Santo, que opera em nosso coração. Ajuda-nos a levar com seriedade o batismo e a Santa Ceia, a compreender a glória e a bondade do Senhor nesses 2 sacramentos, para que venhamos ser alimentados na fé, por meio desses sacramentos, que são meios de graça para nós. Obrigado por cada irmão aqui presente, pelos que acompanham pelo YouTube. Abençoa-nos, Deus, pois precisamos de Ti, necessitamos do Teu auxílio, do Teu cuidado todos os dias. Ajuda-nos para que venhamos sempre aprender do Senhor e aprender dia após dia como honrar o Teu nome. Assim, ó Deus, dá saúde à Tua igreja espalhada pelo mundo, ao Teu povo, fortalece a Tua amada igreja. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.